1995 foi um ano mágico, resgate do bom futebol do Santos. Infelizmente, o título não veio. Essas e outras você acompanha aqui no meu canal, porque aqui se fala de Santos. Fala galera fantástica, tudo bem com vocês? Obrigado pela participação de todos aqui no meu canal. Eu sou o Vanderlei Correia, jornalista, torcedor do Santos Futebol Clube. E dando sequência à nossa série de campeonatos nacionais, que o Santos participou, obviamente, de todos, em parceria com esse timaço da Sofis, que é a Associação dos Pesquisadores e Historiadores do Santos Futebol Clube. Vamos falar hoje temos um reforço especial. Vamos falar daquele campeonato de 1995. O título que nós, dentro de campo, ganhamos. Mas fora de campo e na arbitragem, isso foi um pouco atrapalhado. Um dos caras que vai participar dessa live, juntamente com o pessoal da Sofis, é o cara que fez o gol que seria um dos gols mais importantes do Santos naquele ano. Marcelo Camanducaia vai dar o seu boa tarde. Obrigado, Camanducaia, por você aceitar o convite e participar conosco para a gente relembrar um pouquinho como foi essa jornada do Santos em 1995. Obviamente, esse merece um capítulo especial. Acompanhe aqui no meu canal, aqui se fala de Santos, mais uma série Campeonatos Nacionais. Silva. Fala galera da Sofis, mais uma vez é um prazer ter vocês aqui participando no meu canal, aqui se fala de Santos. E vamos falar de Santos hoje, convidados especiais, gente nova no pedaço, né? Mas daqui a pouco a gente vai às devidas apresentações, porque o Evaldo Silva vai falar do campeonato de 1995 e hoje com a participação dele, uma das peças mais importantes e mais lembradas daquele campeonato, Marcelo Camanducaia. Tudo bom, Camanducaia? Prazer ter você conosco aqui. Boa tarde, Vanderlei. Boa tarde a todo o pessoal da Sofis aí. Um prazer, um privilégio aí estar podendo participar aí dessa live com vocês e falar um pouco aí, né, de como você falou da trajetória aí daquele Santos de 95, né, que eu creio que fez história, né, no futebol. Infelizmente não ganhamos o título, todo mundo sabe o porquê, mas foi um elenco que brigou até o final e eu creio que fez história aí no futebol. Tá certo, Marcelo Camanducaia tocando a bola para ele agora, ele que sabe tudo de Santos também, igual esse timaço da Sofis. Grande Evaldo Rodrigues, é com você, a bola tá com você. Capricha no cruzamento pro Camanducaia, viu, Evaldo? Não me coloca numa dessa não, para cruzar pro Camanducaia não. Queria dar uma boa tarde a todos aí. O Camanducaia, dizer que é um prazer participar da mesma live com ele, né? O Camanducaia que fez história, marcou bastante a minha trajetória como torcedor, e tá dividindo a telinha com ele aí, pra gente é um prazer tremendo. E sobrou para mim, né, falar de 1995, aquele campeonato que mudou a história de muito torcedor, né? Recuperou de vez ali aquela alegria de ser santista, aquela esperança que estava perdida e não veio com título, né? A gente já estava na fila há 11 anos, infelizmente aquele campeonato escapou das nossas mãos, aqui no Pacaembu, né? A torcida estava muito confiante, o time muito confiante, mas no meio do caminho tinha um apito. Mas vamos começar, né? O campeonato, ele tinha começado em 19 de agosto, e o Santos começou empatando, né, com o Goiás, na Vila Belmiro, e o Giovani já começou aquele ano que seria o ano, né, o Giovani fez muitos gols naquele ano, ele começou fazendo gol, o Santos fez um primeiro turno razoável, e no segundo turno, o Santos, ele disputou até com o Atlético Mineiro, até praticamente na última rodada, quando nós ganhamos do Guarani, né, um golaço do Marcelo Passos, e ali começava a desenhar a história. Eu estou falando bem rapidamente, porque, na verdade, quem vai falar de 95 é o Camanducaia, né? Eu só vou dar uma pincelada do que aconteceu, e eu já queria ouvir o Camanducaia, né, antes de entrar nos 4 últimos jogos, os 2 contra o Fluminense e os 2 contra o Botafogo. Como é que foi ali, naquele dia contra o Guarani, Camanducaia? Como é que foi o ambiente do grupo? Os gols saíram já nos últimos 10 minutos, como é que voltaram ali para o vestiário depois da vitória? O que passava na cabeça sua e do elenco naquela noite, né?
Não, com certeza, vamos lá, o Vanderlei falou para você fazer o cruzamento, tô achando que o Vanderlei tá querendo aí tirar você ganhar minha posição, porque quem cruza é eu, e quem finaliza Foi o no que eu caso aí é pensei. você. Mas foi você que fez o gol de Não, cabeça, que foi anulado. Não, porque eu ali de atacante, a minha função era primeiro fazer as jogadas, né, para os atacantes e para os meias que vêm de trás, lógico, mas quando tiver a oportunidade de fazer gol, é obrigação do atacante fazer gol, né? Então eu tinha essa responsabilidade. Então, como foi falado, começou esse campeonato, né, brasileiro em agosto, e o Santos, eu creio que na maioria aí do torcedor, da jornalista, o Santos nunca, né, ia estar na final aí desse campeonato brasileiro. Foi um time que foi sendo montado aí no decorrer do campeonato, fez um bom campeonato, não acabou sendo campeão, mas teve ali a revelação que foi o Giovani, né, que fez acho que 18 ou 20 gols no Paulista, Marcelo Passo também. Aí depois acabou chegando, né, outros atletas para poder compor o elenco, e o Santos começou, né, o Campeonato Brasileiro, fazendo ali a sua parte, em tentar vencer os jogos, mas eu creio que com a chegada do Cabralzinho e, se não me engano, foi no jogo ali do Flamengo, que nós viemos numa derrota do Vitória da Bahia de 4-0, onde a imprensa, onde o pessoal queria a cabeça do Cabralzinho, porque o pessoal não admitia perder da forma que perdeu para o Vitória de 4-0 lá, querendo cabeça de alguns jogadores também. E ali, o jogo seguinte, para ter uma ideia, era o Flamengo, que era o time dos sonhos lá, com o Romário, Sávio, Edmundo, e o nosso time com o desfalque do Giovani, acho que não sei se o Jameli, o outro jogador, não jogou também. E ali o Cabralzinho me deu a oportunidade também de estar saindo jogando, né, no Maracanã. Primeira vez, até o repórter veio me entrevistar se eu ia tremer lá no Maracanã, de estar jogando com aquelas feras todas. Eu fui bem claro com o repórter que o Cabralzinho está dando essa oportunidade porque não só ele, como os atletas, têm confiança em mim. Então eu vou procurar entrar, fazer o meu melhor, e qual jogador não sonha, né, em pisar e jogar no Maracanã. Creio que a ascensão para a final começou ali, né? Nós fomos pouco, e o primeiro tempo nós já enfiamos 3-0 no Flamengo, né? O jogo acabou ficando 3-0, fizemos placar no primeiro tempo, e dali em diante, né, que foi a arrada, né, da equipe do Santos para chegar à semifinal e, consequentemente, a final do Brasileiro. Então teve aquele jogo do Guarani, como você falou bem, né, o Jameli que contou a história também do Anderson Lima, que jogava no Guarani, né, de tanta dificuldade que o Guarani colocou pra gente, porque o gol saiu acho que com 38, 39 minutos do segundo tempo, e depois o Giovani acabou fazendo 2-0, e aí conseguimos a vaga para a semifinal, mas foi um jogo muito difícil, né? Como disse, o Anderson Lima comentou com o Jameli que era o jogo da vida deles também, que acho que tinha ali né, uma gratificação de outros clubes também para o Guarani poder complicar a nossa situação, mas aí o Marcelo Passo acabou entrando e, na minha opinião, é um jogador diferenciado aí em bater na bola, né? Todo mundo sabe a qualidade dele, acabou fazendo aquele golaço. Depois, em seguida, o Giovani fazendo 2-0, que nos deu aí a classificação para a semifinal do Campeonato Brasileiro. Muito bom. Bom, Eu lembro. Pode falar. Eu só fazer um comentário aqui, Evaldo. Você manda, Vanderlei. Aquele jogo de 3-0 contra o melhor ataque do mundo, né, que foi contra o Flamengo, o melhor de tudo, esse jogo, eu não sei se foi numa quarta ou numa quinta-feira, o melhor de tudo foi o dia seguinte, o day after, Jornal Nacional, a escalada do Jornal Nacional, Cid Moreira apresentando, aí ele fala assim, né, não sei o que, o Santos passeia no Maracanã. A equipe da Vila Belmiro venceu por 3-0. Bastaram no... Nossa, meu amigo! Só de você ver aquilo, aquele passeio, o Cid Moreira falando com aquela Mr. M, né? Foi maravilhoso aquilo, viu, cara? E o Camanducaia fez gol naquele jogo, depois nós empatamos com o Paraná,
Em seguida, jogamos contra o Corinthians na Vila e metemos 3-0. E o Camanducaia fez 2 gols, né, Camanducaia? Você deve lembrar disso. Antes de eu continuar aqui, os jogos contra o Fluminense, eu quero ver o Camanducaia falar de jogo contra o Corinthians. Foram 2 gols na Vila, né? Vamos acertar, né? Faz o seguinte: o Vanderlei cruza, eu tô no apito e o Camanducaia entra de cabeça. Pronto, resolve. Eu sou o juiz da partida. Pronto, aí não vai ter confusão. Fala um pouco desse jogo contra o Corinthians na Vila, ô Camanducaia, que você fez 2 gols, então, pra gente aí. Eu acho que o Camanducaia... Então, você só promete na arbitragem, você não vir falar que é parente meu também, né? Porque na saída da bola contra o Botafogo, o Márcio Rezende já veio e a primeira coisa que ele me falou, você era parente dele, né? Espero que você não venha dizer que é parente também, entendeu? Parente desse, hein? Nossa Senhora. Então, aí foi um jogo específico. Não, com certeza. E a vontade minha é que não tive nem tempo depois do jogo e chegar nele e dizer que belo parente meu que você é, hein, Márcio? Fazendo, infelizmente, esse tipo de coisa, né, com o nosso time. Mas o jogo do Corinthians foi um jogo especial, um clássico. O Pelé, aniversariante do dia, estava lá no vestiário fazendo aquela rodinha, tradicional rodinha. E quando veio aquele tumulto no vestiário, quando veio... Opa! Daqui a pouco o Camanducaia volta. Mas vamos seguindo aqui, pessoal. Caiu ali a conexão dele, mas daqui a pouco ele volta. Vamos lá, vamos seguindo aqui. Quiser ir falando dos números, o Evaldo, para a gente já ir evoluindo aqui, a gente vai só nos detalhes, né? Parece que ele já está voltando aqui, ó. Vamos esperar ele voltar. Vamos lá, acho que ele já está voltando aqui, só aguardar mais um pouquinho. Não tem jeito, né? Ele está lá. Só para o internauta que está acompanhando aqui, o Camanducaia está lá na pousada dele em Monte Verde, né? E a internet dá uma oscilada de vez em quando, mas ele já voltou. Ele tomou só um esbarrão ali, um jogo de corpo, mas já saiu do campo ali, já voltou, já pediu autorização, o árbitro já autorizou. Tá em campo de novo, Camanducaia, pode falar, cara. Estão me ouvindo ou não? Sim, vamos lá. Mas não é, Vanderlei, se falando de Márcio Rezende de Freitas, até a conexão caiu aqui. Não, mas como eu disse. Então, aí veio esse jogo contra o Corinthians, um clássico, né? O Pelé, aniversariante do dia, e nós estávamos ali fazendo a tradicional rodinha no vestiário. Quando veio aquele tumulto dentro do vestiário, era o Pelé chegando ali com mais de 10 de segurança. Aí ele chegou, eu nunca tinha, né, visto ele de perto. Eu já estava focado ali no jogo, já estava 100% focado no jogo. E quando eu vi o Rei ali, até tremi na hora ali de alegria, de felicidade, de poder ver ele, né? Aí ele reuniu o grupo ali, pediu para dar 5 minutos para dar uma palavrinha. Ele só comentou que quando ele jogava, ele jamais tinha perdido pro Corinthians. Desejou toda a sorte ali pro grupo. E aí eu fui, como diz, focado 200% pro jogo e estava no banco e a torcida começou a pedir no comecinho do segundo tempo para entrar. Aí eu acabei entrando, acabei fazendo 2 gols e ajudando a equipe a conseguir os 3 pontos e dar continuidade, né, na sequência do campeonato. Acabei oferecendo os gols para ele, né, que ele foi o aniversariante do dia, acabou trazendo sorte, não só para mim, como para o grupo, e conseguimos uma bela vitória aí desse jogo de 3-0. Esse jogo parece que teve um gol do Galo também, não teve um gol do Galo? Camanducaia, Galo e Camanducaia. Na verdade, o Camanducaia foi aniversário do gol 1000 dele, né, contra o Vasco lá foi dia 19 de novembro, aniversário do gol 1000 dele contra o Vasco no Maracanã. O aniversário dele acho que é 19 de outubro, alguma coisa assim. Mas era aniversário do mesmo jeito, né? E outra coisa, eu não sou Rezende no final, não, Camanducaia. Eu sou o Rodrigues, o Vanderlei tentou me chamar de Silva, e Evaldo Silva no início da live, mas é Rodrigues Oliveira, nem Rezende e nem Silva. Bom, vamos os 4 últimos jogos, que também são super importantes, né? E eu lembro, tá bem fresco na minha memória, acho que não tem como não lembrar. Primeiro foi no Maracanã, né, contra o Fluminense.
nós perdemos de 4-1. Aquele time de 95, ele tinha um ataque muito rápido, mas ele tinha um problema muito sério, que era escanteio, era pênalti, né, para o adversário. Era triste. Quando tinha um escanteio lá no canto, a gente já ficava desesperado, não sabia o que estava acontecendo. E foi dessa forma que o Fluminense chegou, goleou o Santos no Maracanã, tirou as esperanças de praticamente todos os santistas, porque era uma diferença muito grande, né? Até que veio o Pacaembu, no dia 10 de dezembro de 1995, um jogo épico. Eu não morava aqui ainda em São Paulo, na verdade eu nem assisti o jogo, né? Fiquei sabendo o resultado depois, mas acho que os santistas que vão acompanhar na live aí, todos eles devem lembrar, assim, de muito vivo na lembrança esse resultado. Eu queria ouvir você, Camando Caio, para saber como foi o pensamento, como ficou o coração de cada um de vocês do elenco quando veio do Rio de Janeiro para cá, e também, né, o que vocês sentiram naquele domingo à noite no Pacaembu, até porque você fez um dos gols também, né? O quarto gol foi teu. Fala pra gente aí. Não, com certeza. O primeiro jogo eu não participei, porque eu tinha tomado o terceiro amarelo, e eu acabei vendo o jogo na casa que é a minha esposa hoje, né? E na expectativa do Santos fazer um grande jogo lá, né? Porque nós vimos uma classificação aí suada contra o Guarani, né? E naquela empolgação de ir para o Rio para poder conseguir um bom resultado e decidir em casa. Né, o Santos fez lá um primeiro tempo bom, né, o segundo tempo chegou a tal a 1, aí infelizmente acabou tomando 2-1 aos 20 minutos do segundo tempo, aí o Robert acabou sendo expulso. Eu creio que o time acabou se perdendo dentro de campo, aí acabou tomando o terceiro, quarto e ainda quase que toma, né, o quinto gol. Aí eu fiquei sem entender, né, vendo o jogo pela TV, mas tinha algo dentro de mim que dizia que ali foi um acidente de trabalho, não é aquilo que realmente o Santos joga, mas agora esquece esse jogo, vamos ter outros 90 e tantos minutos no Pacaembu, diante dessa torcida, e creio que é outra história, e eu creio que se o time jogar o que vem jogando no decorrer do campeonato, tem condições totais, sim, de reverter a situação. Só que o Fluminense do lado era uma grande equipe, a defesa menos vazada do campeonato, talvez o excesso de confiança do Renato Gaúcho e do elenco do Fluminense. Depois eu puxei aí, nessa pandemia aí, a estatística, e parece que fazia mais de, não sei se era 20 ou 25 jogos que o Fluminense não tomava mais de 2 gols, né? Então aí a gente vendo o Renato Gaúcho, os caras almoçando junto lá no Rio, achando que já estava tudo certo para a final, e aquilo ali foi injeção de ânimo pra gente, cara. A gente quietinho, trabalhando, né, um confiando no outro. Eu me apresentei no dia seguinte, numa quinta-feira, no hotel lá em São Paulo. Quando me apresentei, eu vi um grupo, como parece que nada tivesse acontecido, um grupo alegre, feliz, todo mundo ali brincando entre si. E aí tem até o episódio que eu conto até hoje no Ibirapuera, que nós fomos fazer uma caminhada lá, um regenerativo. Aí paramos lá no parquinho, onde estava eu, Giovanni, Marcelo Passo, Macedo, aí brinca daqui, brincadeira dali, no balanço, aí o Giovanni do nada para e puxa, moçada, seguinte, papo sério, domingo, pode deixar que 2 gols é meu, aí o Marcelo Passo falou, 1 é meu, eu falei, 1 é meu também, e o Macedo também falou, pode deixar que 1 é meu, né, aí no sábado de manhã o Cabralzinho reuniu o grupo no Embu, disse que se nós estivéssemos ganhando de 1 ou 2-0, nós não iríamos voltar para o vestiário, iríamos ficar ali no centro do gramado, para sentir ali o calor da torcida, né? A torcida, eu creio que se tivesse o resultado, nós ia incentivar, e foi algo tremendo, cara, algo que eu nunca vi na minha vida, eu creio que nem na Várzea acontece o que aconteceu ali naquele dia. Nós já temos de início, acabei sofrendo um pênalti, o Giovanni acabou fazendo 1-0, e depois, numa outra tabela, jogada numa tabela com o Carlinho, o Giovanni acabou fazendo 2-0. E aí ficamos no centro do gramado, com a torcida cantando o hino, empurrando o time, gritando o nome dos atletas, e nós não escutávamos nada ali que o Cabralzinho estava passando para a gente não via a hora de começar o segundo tempo, e aí começou o segundo tempo, o time a milhão, já nos
primeiros minutos, o Macedo já fez 3-0. E aí foi 3-1 com o gol do Rogerinho, não se abateu o time. Aí eu acabei fazendo 4-1, o Marcelo Passos 5-1. E aí o Rogerinho fez 5-2 e conseguimos, né, segurar o resultado de 5-2 e conquistar essa vaga épica aí na final do Brasileiro. Mas nós, em momento algum, ficamos desacreditados. Desde que, eu disse, desde que acabou o jogo lá, todo mundo acreditando que dava. E eu creio que os torcedores também acreditou na nossa equipe. A torcida fez a diferença no Pacaembu, com que nós viéssemos a conseguir o placar de 3 gols de diferença. Bom, eu acho que, Evaldo, agora esse jogo é um jogo muito atípico, então se alguém quiser comentar, vamos abrir uma exceção aqui para todo mundo falar um pouquinho. Qual foi? O Camanducaia falou a dele. Começar aqui com o Evaldo, que está narrando, está apresentando aqui, mas o Guilherme, queria saber o Guilherme. Qual que foi a sensação do Guilherme nesse jogo, Guilherme? Oi. Estão me ouvindo todo mundo? Sim. Ou não? Ah, então tá bom. Então, 95 é um ano da redenção, né? Porque tantas decepções assim, na segunda metade dos anos 80, e o time se recupera bem. E monta um ataque muito bom, né? Porque vê só, o Camanducaia, ele tinha lugar nesse time, mas era um ataque que tinha Macedo, Jameli, Giovani, Camanducaia, Marcelo Passos, Wagner e o Robert. Tinha 7 caras para ocupar 3 posições. E o Camanducaia achava um cantinho para ele entrar. Então, assim, era um cara que jogava, a torcida gostava do jogo do Camanducaia, um jogador rápido e tal, e que fazia gols, né? Esse jogo do 5-2, eu tenho até uma história gozada. Porque assim, eu mal vi o primeiro tempo, né? Naquele dia eu recebi uma visita às 4 horas da tarde, o jogo acho que era às 4 às 5. A pessoa me chega 10 minutos antes de começar o jogo e só sai na hora do intervalo. É mole o negócio dele. Eu mal pude ver o jogo, porque assim, né, ficou na sala conversando. E eu querendo ver o jogo, e a pessoa não vai embora, pô. Greg, você colocou quantas vassouras atrás da porta? E a pessoa não ia, pô. Então, assim, eu querendo ver o jogo, querendo estar ali. A televisão tava ligada, eu tava acompanhando o jogo, mas assim, pô, não é a mesma coisa, né, pô? Porque a pessoa tá conversando, tá nem querendo saber de futebol, e ela tá ali conversando e tal. E eu querendo acompanhar o jogo, uma coisa maluca. E quando eu vi que o time ficou no intervalo, né, em cima do campo, assim, realmente foi algo inédito e, assim, deu para sentir que ninguém tirava do Santos naquele dia, né? Ninguém tirava do Santos, o time era muito rápido, o Giovani estava iluminado, né? Acho que o ataque inteiro estava iluminado, o Santos jogou no 4-2-4, né? O Santos montou uma tática dos anos 60, né? O Santos botou com o Macedo e o Jameli, Giovani, Camanducaia, todo mundo atacando. Jameli não jogou esse jogo. Foi o Marcelo Passos, né? Marcelo Passos. O Jameli estava suspenso, ele tinha sido expulso no primeiro jogo contra o Fluminense. Então, sim, mas era um 4-2-4, era totalmente inadmissível nos anos 90 um time entrar no 4-2-4 e não com 2 volantes. Era um volante e um armador e 4 atacantes. Então, assim, o Santos foi pro sufoco em cima do Fluminense, jogou uma partida, assim, que é épica, que é memorável e que a minha recordação desse jogo é isso, é passar um primeiro tempo, assim, meu Deus do céu, quando que isso acaba? Eu quero ver como é que termina esse jogo. Mas foi muito legal, assim, o time de 95, eu acho que o torcedor do Santos tem um carinho muito grande, né, pelo time de 95, né. Acho que o Evaldo falou que todo escanteio era uma loucura, né? Assim, ele tinha o Edinho, né, no gol. O Edinho, assim, era um bom goleiro, não era um goleiro ruim, não. Era um bom goleiro, só que ele era baixinho, né? E ele tinha uma dificuldade em sair em cruzamento. Mas ele tinha um reflexo muito grande, né? Então, às vezes, em bola, assim, na queima-roupa, ele salvava bem, né? Mas, assim, era o Narciso que segurava a onda na zaga.
E aí, uma defesa que compunha e quem salvava era o meio de campo e o ataque, né? E o Giovani, né? Giovani que era um grande jogador, sem dúvida nenhuma, né? Que foi nota 10, né? Não pode esquecer isso, né? Giovani foi nota 10 na bola de prata nesse jogo contra o Fluminense. Matéria da Placar, assim, que eles já estavam com um critério muito mais rigoroso do que no início das avaliações da bola de prata nos anos 70. E assim, quando eles deram nota 10 pro Giovani, é porque o cara realmente arrebentou no jogo, né? Então, assim, acho que foi uma grande maldade o que o Márcio Rezende Freitas fez no domingo seguinte, né? Aquele monte de lambança e tirou o título do Santos. E ali foi tirado mesmo o título do Santos, né? Mas assim, acho que o Camanducaia aí tá de parabéns por ter jogado, ter feito gols em cima de grandes adversários, de ter conquistado uma vaga nesse ataque que só tinha jogador bom, né? Então, assim, acho que muito bom a presença do Camanducaia, de estar relembrando todos esses momentos. O Marcelo, e você de Luxemburgo? Você já estava em Luxemburgo, né? Não, eu estava no Brasil ainda nessa época. Estava no Brasil? Foi meu último ano aí. Eu vim para Luxemburgo em março de 96. E a final com o Botafogo foi meu último jogo no Brasil, né? Eu estava servindo o quartel no glorioso 22 Batalhão Logístico Leve em Barueri. Você ficou com raiva e foi embora, Marcelo? Fiquei com raiva e fui embora, porque eu até hoje eu tenho pesadelo com esse jogo, com essa final, né? Eu estava presente no jogo do dia 3 de dezembro de 95, né, contra o Guarani no Pacaembu. Foi um jogaço, né? O Santos venceu o Guarani por 2-0 naquele dia, gol do Marcelo Passos e do Giovani, e o goleiro do Guarani tomou 2 gols, mas pegou tudo naquele dia, né? Foi um jogaço, eu lembro até hoje, eu tava com meu pai nas arquibancadas, chegou uma hora que a torcida toda do Santos tiraram as camisas e começaram a rodar as camisas no estádio. Eu nunca tinha visto aquilo, um Pacaembu com 22 mil pessoas, todo mundo sem camisa, tinha até mulher sem camisa rodando. Foi um negócio que eu nunca vi antes. Eu falei, o que é isso, cara? Não é possível. Foi sensacional, um ambiente infernal. Tava o Pacaembu naquele dia. Eu lembro bem que o Camanducaia, nosso ilustre convidado, aí sempre que fazia um golzinho, pulava no alambrado e comemorava junto com a torcida. Isso era a marca registrada dele na época. E depois desse jogo contra o Guarani, né, o Santos foi até o Rio enfrentar o Fluminense, perdeu no jogo de 4-1, e o torcedor do Santos não desacreditou, né? Botaram fé no time e no jogo seguinte, no Pacaembu, no 10 de dezembro, foram 28 mil pessoas que estavam presentes. Eu fui até a porta do Pacaembu para tentar entrar nesse jogo, não consegui porque esgotou os ingressos, né? Eu fui assistir o jogo no barranco do lado do Pacaembu, a polícia veio, espantou a gente, e eu fui para casa. E para mim foi curioso que esse jogo contra o Fluminense no Pacaembu, que o Santos ganhou de 5-2, foi o jogo mais longo da minha vida, porque eu parava de porta em porta nos bares do Pacaembu até na estação da Barra Funda, e a cada boteco que eu parava eu olhava um pouco dos lances, aí eu seguia e continuava. Aí eu cheguei em casa, quando eu cheguei em casa o Santos marcou o último gol, né? Foi o final do jogo, eu vi no último gol em casa, mas para mim foi o jogo mais longo da minha vida. E depois foi a final, né? Eu estava presente no fatídico jogo aí do 14 de dezembro. Estava na arquibancada atrás da entrada principal do Pacaembu. Foi um ambiente espetacular também, né? 28 mil pessoas estavam presentes naquele 17 de dezembro, né? Um fatídico dia para todos aí. Até começar o jogo, o ambiente... Até começar o jogo, não, até o seu Márcio Rezende começar com a lambança dele, o ambiente também estava um caldeirão para Pacaembu naquele dia, né? Eu lembro que os torcedores todos naquele dia, antes de começar o jogo, batiam os pés na arquibancada do Pacaembu e parecia um terremoto. Uma coisa que a torcida do Santos nunca mais fez, né? Eu nunca mais ouvi aquilo no estádio, aquele tipo de manifestação. De manifestação dentro do estádio, né? Todo mundo sentado, batendo o pé no chão, era um barulho terrível, né? E depois no final foi lamentável, né? Porque o Camanducaia chegou a marcar o gol, os caras soltaram rojões lá na parte da piscina quando ele marcou o gol e foi anulado. E depois eu
eu voltei a pé, né, do estádio até na Barra Funda, até na estação Barra Funda, e o pessoal nas janelas lá ali no bairro do Pacaembu, todo mundo ali, os antes comemorando, né, a torcida do Santos ali de luto ali, abatida, todo mundo triste, ninguém falava nada ali, todo mundo ali um do lado do outro, não se ouvia um barulho, né, só o pessoal tirando sarro nas janelas, né, e nós ali, um do lado do outro, ninguém falava nada, né, foi um velório, né, até eu chegar em casa, foi terrível, o caminho do estádio até em casa foi o pior de tudo, né, a gente veio pensando em tudo aquilo que esse time passou, o que esses caras fizeram aí, a alegria que eles deram para a torcida do Santos, né, o time, na minha opinião, aí, que não foi campeão, os dois times que não foram campeões pelo Santos, mas que são mais lembrados na história do Santos, é o time de 95 e o time do Ataque do 100 dos anos 20, né? São as duas formações aí que não foram campeãs, mas tem um lugar aí especial aí na memória e no coração de todo torcedor. Maravilha. Vamos falar com o homem dos vídeos aqui da Sofis, grande Wesley Miranda. E para você, Wesley, como é que foi esse jogo aí contra o Fluminense, depois a final contra o Botafogo? Aproveitar que a gente está na presença aí do Camanducaia. Como é que foi? Boa tarde, Manduca, Marcelo Fernandes, Guilherme Nascimento e Evaldo Rodrigues. Bom, passa um filme na cabeça quando a gente lembra do ano de 95, né? E eu começo lá de trás. Na derrota de 4-0 para o Vitória, parece que teve um pacto entre os jogadores para se recuperar, porque era meramente impossível o Santos chegar à fase final. Tanto que tinham 7 jogos e eles ganharam 6, empataram só 1. Conseguiram uma sequência impressionante. Eu também estava nesse jogo contra o Guarani, 2-0. Tudo que o Marcelo Fernandes passou no Pacaembu, eu passei também. Ali foi a minha primeira alegria como torcedor do Santos, uma sensação de título, uma sensação de conquista de título. A gente tirou a camisa, rodou. Tinha expectativa também do jogo Atlético Mineiro e Vitória, porque o Atlético Mineiro também estava disputando a vaga, então a gente estava ouvindo o jogo e ia falando. Parece que um comerciante de Minas Gerais tinha prometido uma TV para cada jogador do Atlético, né? Se eles passassem de fase. E eles não passaram, o Santos ganhou, o Giovani matou de cabeça ali também, com 2-0, o Marcelo Passos já tinha feito antes. Contra o Fluminense eu não fui. Eu assisti na casa do meu irmão, que é São Paulino, e eu assisti já para poder evitar essa gozação, porque eu tinha esperança do Santos reverter a situação para chegar na final. Eu falei, esse ano é nosso, então a gente vai chegar nessa final. Só que aí eu falei assim, para ter paz, depois do 4-1 eu já tinha ouvido muita gozação, eu falei, vou para casa do meu irmão, assisto lá, e deu certo, eu torci tudo. Quando eu voltei para casa, já comprei aquela pizza, já fui comemorar, aquela satisfação. Aí veio esses jogos contra o Botafogo, e eu estava no jogo da final também, quando estava ali na frente, do lado do tobogã, eu vi a revolta do Galo, o Galo estava suspenso nesse jogo, né? E o Galo estava ali no tobogã. Quando o Márcio Rezende anula esse gol do Camanducaia, o Galo pula para cima do tobogã, ali no alambrado do tobogã, tenta invadir o campo. A gente ficou consternado. Voltamos para casa, cabisbaixo, ouvindo gozação, como o Marcelo falou. Parece que é um filme, parece que é um relato. Mas assim, eu particularmente tenho esse time de 95, esse grupo de 95, como um grupo campeão. É um grupo que ele deu um resgate da honra. Talvez, não sei, eles fizeram até mais que um título, entendeu? Eles colocaram o Santos, como diria Bruno Henrique, em outro patamar. Eles resgataram essa honra e a gente sempre vai lembrar sobre isso. Com o Giovani, eu costumo falar que depois do Giovani a história do Santos não foi mais a mesma, porque vieram várias melhorias no clube. A Vila Belmiro passou por um processo de reforma que ajudou muito o Santos a jogar mais lá. Tivemos muitos investimentos, mas isso é um assunto para depois. Então, o Camanducaia que está aqui presente hoje, sinta-se agradecido, não só pela campanha de 95, mas todos os gols que ele marcou. Eu já contabilizei, foram 3 contra o Corinthians, e isso aí é marcante. A gente nunca vai esquecer o Camanducaia.
O ex-dentinho da base, né, Manduca? Hoje não daria para você pintar o cabelo, porque você não tem algum microfone. Você não pintou o cabelo naquela época, hein, rapaz? Vanderlei, vou falar um negócio para você. Eu tinha um xodó com o meu cabelo que você nem imagina que eu ia botar tinta de jeito nenhum, entendeu? Maravilha, né? E agora, hoje, aqui, ó, carequinha, da vez aí o igual, né? Mas é o tempo, né? Mas aí o Giovão resolveu pintar de vermelho, Jameli resolveu pintar de amarelo e eu acabei mantendo o meu, tava mesmo. A gente comentou, obviamente, foi um fato pitoresco que aconteceu naquela semifinal, né? Depois do jogo com o Guarani, né? Mas, assim, acho que uma coisa que a gente não pode esquecer, que teve todo o problema de Márcio Rezende na final, mas na semana daquela final, quando o Santos vai para a final, os bastidores falaram muito alto, né? Porque o Wagner foi julgado naquela semana, fazia não sei quanto tempo que ele tinha sido expulso já. O Galo tomou o terceiro cartão no jogo contra o Botafogo, um cartão bobo, né? Quem mais? Eu sei que o Santos chegou sem meio campo, foi praticamente o que aconteceu teve uma outra final também que o Santos, de 83, acho que 83 e 80 e 95 foi muito parecido. A arbitragem conseguiu trabalhar ali para desmontar o time do Santos na final de campeonato, né? Não sei se vocês concordam, e o Camanducaia, a gente já falou sobre isso, mas os bastidores pesaram muito contra o Santos naquela final contra o Botafogo. Pode falar. Vanderlei, naquela época, diziam que o Pelé tinha brigado com a CBF, né? Tinha tido um desentendimento com a CBF. E aí falaram, eu me lembro que isso era corrente na época, que por conta dessa desavença entre o Pelé e a CBF, essas coisas aconteceram, né? E a própria atuação do Márcio Rezende de Freitas, né, na final seria um reflexo disso. Não sei se teria toda todo esse resultado. Mas é o que se dizia na época, né? Já que a gente faz um resgate histórico aqui, né? Então eu me lembro disso, que em 95 o pessoal falava, olha, se o Pelé continuar na direção do Santos, o Santos não vai ganhar nada, porque a CBF não deixa. Infelizmente. Né? Infelizmente isso acontece no futebol. Não é só dentro de campo. O ar-condicionado resolve muitas coisas também. E aquele ano, pode ter certeza que o ar-condicionado pesou. Não foi, Camanducaia? O que vocês, jogadores, vocês pensavam a respeito disso aí? Ô, Vanderlei, assim, eu sempre comento e digo, eu não tenho, assim, nada contra tinha uma excelente, né, excelente jogadora de seleção brasileira. Mas ali podia estar jogando até hoje, que eu garanto que o resultado seria diferente. Porque se você pegar o jogo na fase de classificação na Vila Belmiro, nós ganhamos de 3-0 do Botafogo e o Santos passou como um rolo compressor para cima do Botafogo. E naquela final não tem o que falar, nós fizemos o resultado. Entendeu? Por mais que, como foi falado, o Pelé, né, que estava aí brigado com a CBF, ou isso ou aquilo, a gente sabe que o futebol se resolve dentro de campo. E dentro de campo o Santos ganhou, mostrou um grande foi para cima do Botafogo, só que ficou na arbitragem. Né? Então, se a arbitragem tivesse, né, apitado direitinho o jogo, o campeão era nós, entendeu? Não falar isso ou aquilo, não. Nós fomos pro jogo, fizemos a parte, ganhamos o jogo. Infelizmente o árbitro prejudicou. E como eu falo, o Botafogo fez o papel dele, como eu disse, era uma grande equipe, o Wagner no gol, né, o Wilson Gotardo, o Gonçalves, o Túlio, Valdeir, tinha uma grande equipe. Mas nós, assim como fomos para cima do Fluminense nos 4-1 no Pacaembu, não restava outra alternativa ir para cima do Botafogo, conseguiu os gols e conseguiu o título, e deu tudo certo. Só que, infelizmente, ficou na arbitragem, e nós não ligávamos se a diretoria tinha problema com o CBF, isso ou aquilo, não. Nós mesmo fiquei uma semana sem dormir para tentar
ganhar o jogo, ser campeão e ter meu nome ali, o meu pôster ali no Memorial do Santos. É da responsabilidade que é. Mas fizemos o nosso melhor, né? E infelizmente o árbitro acabou, né, me prejudicando, que eu poderia ter feito o gol do título também. O mais importante da questão do gol do título era tirar o Santos da fila, porque todo mundo sabe a pressão que era, porque desde 84 que o Santos não ganhava título, né? E nós ali na Vila Belmiro sabia a cobrança que era em cima de nós atletas. Então o Santos fez uma excelente campanha, né? Mereceu o título, na minha opinião ganhou o título, mas infelizmente o Márcio Rezende acabou tendo uma péssima arbitragem que acabou favorecendo o Botafogo. Evaldo, olha o Wesley mostrando uma camisa lá. Deixa eu só mostrar aqui antes aqui. Pera aí, Wesley. Pera aí, deixa eu só colocar aqui. Ó. Essa tá autografada, Wesley? Ele tá com o microfone fechado. Deixa eu abrir o microfone dele aí. Giovani. Sério? Essa era do Giovani mesmo? Sério? Essa era do Giovani? Não. Meu filho Giovani homenageou o Giovani e ele autografou. Ah, olha só que legal, hein? Que bonita essa camisa. Foi na última apresentação do Giovani em 2010. Tá aqui, legal. Ó, Camanducaia. Falta a sua assinatura. Você pode ter certeza que um dia eu vou separar ela para você assinar também. Não, pode trazer que a gente assina com o maior prazer. Evaldo. Mas, ô Camanducaia, enquanto o Evaldo volta aqui, me fala um pouquinho como é que foi o vestiário, o day after aí, o dia seguinte na Vila Belmiro, depois desse jogo contra o Botafogo. Como que foi o clima de velório, acredito eu, né? Mas no vestiário, no Pacaembu mesmo, e depois, o dia seguinte, reapresentação, porque aí vocês iam sair para férias, aquela coisa e tal. Mas como é que foi isso aí, cara? Então, Wanderlei, para ser sincero, nós ficamos tristes, sim, chateados no vestiário, né? Ainda mais sabendo que, né, o gol do Túlio estava lá 1 metro impedido, e o meu estava... Eu saí praticamente quase 60 centímetros atrás do Leandro e nos prejudicar. Nos confortou. Foi os torcedores que nos trataram como verdadeiros campeões, né? Porque eles viram, né, o esforço do time e aquilo que o time fez dentro de campo para poder conseguir o título. Aí todo mundo viu, né, o que o árbitro fez. Então, desde a saída nossa do Pacaembu, depois do jogo, até a viagem Santos, cara, fomos tratados como verdadeiros campeões, com carro seguindo o nosso ônibus, buzinando, parabenizando. Chegando lá na entrada de Santos, teve o corpo de bombeiro, nós subimos no corpo de bombeiro, né, fizemos o trajeto até a Praça da Independência ali, no caminhão, e todos os torcedores saíram na rua como o time tivesse sido campeão. Então isso nos confortou bastante, o reconhecimento, né, dos torcedores daquilo que o time fez dentro de campo. Então, como eu disse, ficamos tristes, sim, né, ficamos chateados, mas com certeza o tratamento que os torcedores deu pra gente até Santos e o dia seguinte, eles nos trataram como verdadeiros campeões. Legal. Vai, Evaldo. Opa! Bom, no final, os 2 últimos jogos, né? Foi contra o Botafogo. Lá no Rio de Janeiro, nós perdemos de 2-1, né? Teve um gol do Giovani, que o juiz deu banheira. Já começou ali, né? Não tinha sido banheira, e o Sidraque Marinho dá banheira do Giovani, dá um impedimento. O Santos perde 2-1, gol do Wilson Gotardo e do Túlio. E assim, termina o jogo, a torcida toda comemorando, sabia que o título era nosso, até que vem o domingo à tarde, né? O fatídico domingo de 17 de dezembro de 95. O Márcio Rezende, ele já tinha apitado um jogo do Santos no aniversário do Pelé, né? Dia 19 de outubro. O Santos ganhou de 4-1 do Grêmio na Vila, com a arbitragem dele. Eu queria saber do Camanducaia, porque assim, o Márcio Rezende, para mim, ele é um mal intencionado, eu não tenho a menor dúvida disso. Na época, eu achei que poderia ter sido um erro de arbitragem, né? Acontece, mas aí a história, nós falamos aqui dos garfados, né? A história demonstrou que realmente ele é mal intencionado. Ele foi convocado para apitar a final Cruz Azul e Boca Juniors em 2001 da Libertadores.
Naquela época estava uma confusão, a Conmebol não aceitava que o time mexicano que fosse campeão fosse disputar o Mundial. Eles queriam ir, porque se achava campeão da Libertadores e tinha o direito. O Cruz Azul vinha muito bem com o Boca Juniors tinha um grande time também. Aí o jogo lá no México, o que eles pensaram? Vamos colocar um técnico lá, um juiz lá para resolver lá, e lá na Bombonera o Boca Juniors não vai perder jamais. Lá no México, ele garfou o coitado do Cruz Azul. E o Boca Juniors ganhou de 1-0 lá. E chegou na Bombonera, o Cruz Azul ganhou do Boca Juniors, mas aí o Boca Juniors ganhou no pênalti. E para ter certeza, para não ficar naquela dúvida, porque a gente não pode ficar julgando, né? Aí veio o Brasileiro de 2005, aquele jogo Inter e Corinthians, que era um jogo. Faltava 2 rodadas para terminar o campeonato, né? Era a antepenúltima rodada. E ele teve aquele lance do Fábio Costa com Tinga, né? Que qualquer criança viu que foi um pênalti ali, o Fábio Costa tinha que ser expulso, e ele faz o contrário, ele expulsa Tinga, atrapalha o Internacional, e acaba aquele Corinthians de 2005 com vários problemas, a gente sabe, né? Com o Kia Jorabichian por trás, e aí acaba sendo campeão, por causa do apito do Márcio Rezende. Então, para mim, ele entrou ali para atrapalhar aquela final mesmo, para trazer a final para o Botafogo. Foi uma cariocada terrível, né? Destruiu nossos sonhos. E ele disse assim, o Camanducaia, que ele tirou o Bandeira da lateral, que prova que o cara estava mal intencionado, colocou o Bandeira ali na área, perto do pênalti, para ver se ia ter algum pênalti. E ele fala que ficou de costa, quando ele ouviu o barulho da bola, ele viu o Camanducaia completamente impedido. Ele falou uma vez na Gazeta. Eu queria saber o seguinte, Camanducaia, quando aconteceu o lance do gol, vocês viram que não era banheira ou naquele momento vocês achou que poderia ter sido banheira sim, e só depois que o jogo terminou que alguém veio falar para vocês que tinha sido um erro de arbitragem? Ou vocês já sabiam, no momento do lance ali, vocês já sabiam que era erro de arbitragem? Não, ali eu tinha certeza que eu não estava impedido. Por jogada treinada, o Marcelo passou muito bem aquela bola ali entre o primeiro pau e a área ali, entendeu? E eu sabia que a bola ia ali, entendeu? E aí acabei saindo atrás do Leandro e fazendo o gol. Aí o que chama atenção é o seguinte, ele levanta o braço, bate no peito e fala, o impedimento foi meu e a responsabilidade é minha. Aí nós falamos para ele, mas olha lá o Bandeira deu o gol. Falou, não, o impedimento foi meu e a responsabilidade é minha. Então ele assumiu tudo, entendeu? E como eu disse, tenho certeza que até hoje que eu não estaria impedido. E aí nós tínhamos que correr atrás, né, para poder fazer o segundo gol, aí teve que colocar a bola ali, recomeçar o jogo, né? E aí acabou ficando 1-1. E eu creio que se tivesse validado aí 2-1, nós tínhamos margem para poder fazer mais, porque o Botafogo ia ter que abrir, e aí eu com certeza o ataque rápido que era o nosso teria condição de fazer até mais gols e ampliar o placar do jogo. Esse jogo foi doído. Esse jogo foi doído porque, primeiro que foram 2 grandes jogos. O que o goleiro do Botafogo pegou aquele dia, eu entrevistei aqui o Marcelo Passos, entrevistei o Galo, o Carlinhos. O Marcelo Passos, ele fala o seguinte, falou, cara, o Wagner disse que foi fazer uma apresentação depois com ele, um jogo de seleção, essas coisas aí. Diz que o Wagner falou assim que ele tinha um problema, que ele era estrábico. Ele estava com um problema de olho e a iluminação não era muito boa, ele disse que não estava enxergando direito naquele jogo. Aí o Marcelo Passos falou, pô, mas se você não estava enxergando direito, você estava pegando do jeito que você estava pegando, se você tivesse bom da vista, então o que ia acontecer naquele jogo? Não ia passar nada, não ia ter jeito, né? Mas maravilha. Senhores, mais alguma coisa com o Camanducaia para a gente liberar ele aí, o nosso empresário do ramo aí de hospedaria, de hotelaria, na verdade? Bom, eu quero encerrar agradecendo o Camanducaia. O Camanducaia fez 20 gols com a camisa do Santos. Nós temos um carinho por cada jogador que vestiu essa camisa. Ele é o nosso... o jogador que fez o gol da final do Campeonato Brasileiro de 95. O campeão de 95, para nós, santistas,
esse grupo aí, e eu queria agradecer muito o Comando Caia. Quando ele me aceitou no Facebook na época, eu fiquei radiante, falei, puxa, eu tenho o Comando Caia no meu Facebook. Um abraço, Comando Caia, pode ter certeza que você jamais vai sair do coração do Santista, a gente tem um carinho imenso por você, Deus te abençoe aí nos teus projetos. Quem sabe a Sofis não vai um dia desses lá, passar um dia lá, só de olhar o fundo aí, essas árvores no final aí, num calor escaldante de Guarulhos aqui, ó, Comando Caia, já fica com vontade de estar aí. Um abraço. Acho que a gente tem que saudar o autor do gol do título de 95. Sempre. Um abraço a todos vocês sempre, aí, Vanderlei. Sempre. Então, eterna gratidão ao campeão de 95, autor do gol do título, que tirou a gente de 11 anos de fila. Um abração. Marcela. Só queria agradecer o Comando Caia, o Fábio Lopes mandou um abraço para ele também, disse que qualquer hora aparece lá na pousada, né? Eu que agradeço pela live. Pode continuar, Marcelo. E o Fábio mandou um abraço para você, viu, Comando Caia? Disse que qualquer hora aparece aí. Quem sabe a gente não reúne o pessoal da Sofis e vamos todos aí passar um final de semana na sua pousada aí. Vamos relembrar esses grandes jogos aí que você fez aí com a camisa do Santos. E pra gente é sempre um prazer aí ter você nos nossos grupos aí da Sofis. Você sempre que pode estar sempre comentando alguma coisinha, dando like. E pra gente é muito gratificante e enriquecedor ter a sua presença sempre. Wesley. Tá fechado teu microfone, Wesley. Posso falar? Agora sim. Vamos lá. Eu tive recentemente não há muito tempo, pode falar? Não há muito tempo, eu tive com o Comando Caia em Aguaí. O Master do Santos fez um jogo. Eu ia falar que o homem ainda tá jogando bola pra caramba ainda. Cai ali pela direita, corta pra esquerda e chuta bem. Ainda dá para fazer um esforcinho e já botar aí para jogar aí também. Comando Caia, um abraço e muito obrigado por tudo sempre. Valeu por aquele gol na final. Dentro dos nossos corações, nós somos os campeões de 95. Campeões moral e de verdade. Bom, vamos agradecer aqui então, Comando Caia. Comando Caia, vamos agradecer canal aqui se fala de Santos. Pessoal da Sofis aqui mais uma vez, um prazer ter você, pessoal da Sofis aqui mais uma vez, um prazer ter você, né? E a gente falar da história do Santos Futebol Clube e você, obviamente, participando aqui. Obrigado mais uma vez pelo convite. Eu sei que você está na correria aí final de semana, mas foi um prazer ter você conosco aqui, viu? Que isso, Vanderlei. Eu tenho um carinho especial por você, acompanho o teu trabalho também aí, o Wesley, todos aí. Cara, a gente escutar as histórias de vocês aí é muito legal, eu fico feliz de ter jogado tantas glórias, né, de trazido aí, né, alegrias para vocês aí. Infelizmente, naquela final, o gol, não tive culpa, foi o árbitro que, né, anulou, né, ia tirando o título. Sempre que precisar, você sabe que eu estou sempre aqui à disposição, a pousada aqui está de portas abertas aí para você e da Sofis quando quiserem vir, para a gente estar pessoalmente aqui tomando café ou estar jantando junto aí, e colocarmos a conversa em dia. Feliz agora também, né? Porque o Rolo, acho que essa mês de dentro, colocar aí dando um jeitinho de colocar, né, o Santos nos trilhos novamente. A gente fica triste, chateado pelas coisas que aconteceram. Eu, mais do que nunca, o Santos tá em mim. E a gente fica aqui na torcida para que, né, o time volte a se encontrar e que venha dar muitas alegrias para nossos torcedores. Prazerzão, e sabe que quando precisar, estarei sempre à sua disposição. Esse, portanto, Marcelo Comando Caia, campeão moral de 95, fez o gol do título brasileiro do Santos de 95 diante do Botafogo. Obrigado, Marcelo Comando Caia, até a próxima. Obrigado, até a próxima. E nos encontraremos aí, com certeza, daqui um dia. Deixa acabar tudo isso aí. Forte abraço para você, viu? Aí, portanto, o Comando Caia, né, que já participou conosco aqui. Fechamos 95, mais alguma coisa? Alguma observação de 95, pessoal? Só que ele foi o terceiro artilheiro, né, do Santos na competição aí, né? Ele ficou em terceiro lugar aí com, se não me engano, 7 gols, né? Uhum. E vale lembrar que o Márcio Rezende de Freitas aí foi escalado como árbitro da FIFA na Copa de 98, né? Foi a recompensa que ele recebeu aí pelos bons serviços prestados à CBF foi a convocação dele
e a escalação dele na Copa de 98, né? Espero que ele tenha aproveitado bastante lá o Cordon Bleu lá em Paris, a lagosta em Marsella, o vinho em Bordeaux, deve ter sido bom. Paciência, e agora é comentarista dos canais de Sport TV também. E o cara desse ainda é enaltecido, né, nos meios de comunicações. É impressionante, né, como é que as pessoas que fazem a coisa errada sempre tem um lugarzinho bom para elas em algum lado. Bom, o Camanducaia, ele fez 121 jogos com a camisa do Santos e 20 gols. 20 completados. É 125º maior artilheiro da história, 20 gols. E 185º com 121 jogos. Então, ele foi o terceiro goleador do Santos no Brasileiro, né? Giovani com 17, Jameli com 8 e ele com 7 gols, né? O terceiro maior artilheiro do Santos no Brasileirão de 95. Maravilha. O Vanderlei, rapidinho. Diga. Eu acho que 95 é a última vez que o Santos escala um time no 4-2-4. Né, que eu lembro aí, são os 2 jogos contra o Fluminense e contra o Botafogo, o Santos entra no 4-2-4 e depois disso, nunca mais. Né? O Santos jogou no 4-2-4 lá até 70, 71 já era 4-3-3, né? E ficou 4-3-3 um tempão. Aí depois começaram todos esses, né, esse monte de número para designar distribuição do pessoal em campo, e a última vez no 4-2-4, essa semifinal é a final de 95. Dá saudade, né? E engraçado é o seguinte, eu entrevistei o Galo, né? E o Galo era o carregador de piano mesmo, porque ele, na entrevista comigo ele falou assim, o Carlinhos era meia, né? Jogava ali no meio comigo. O Jameli, o Robert, Camanducaia, Giovani, quando tinha o Wagner, esses caras iam tudo pra frente. Eu que ficava, eu não sei como é que eu fiz aquele gol contra o Corinthians, porque eu não sei o que eu tava fazendo ali, porque eu ficava no máximo até o meio campo. Porque eu tinha que carregar o piano ali, os caras dando toque de primeira, toque de correndo igual um foguete. Como é que eu ia pra frente? Não dava, né, cara? O Galo só tinha um pintado de reserva. E se fosse qualquer outro técnico, colocava Galo, Pintado, Carlinhos e mais um. E o Wagner para fechar e punha 2 lá na frente, lá e acabou. Mas o Cabralzinho não, o Cabralzinho botava Galo e Carlinhos, aí botava qualquer um dos 4 lá na frente lá para fazer gol. Era um time muito legal de ver. Giovani, nossa, você vê que o Carlinhos, mesmo jogando no meio ali, ele marcava, mas o Carlinhos tinha um passe, tinha uma chegada, chutava muito bem, né? O Wagner nem se fala, um exímio driblador. O Robert, técnico pra caramba também, era meio tapinha na bola. O time era muito bom, né, cara? O time era muito... Deu liga, né? Aí Marcelo Passos ainda, com aquela direitinha dele, que era um negócio fora de série, né, meu? Então, foi uma pena oficialmente o time não ter sido campeão, mas assim, lá, como diz o Jô Soares, por dentro todo mundo sabe que o Santos foi campeão. Até o botafoguense acha, ele sabe que o Santos foi campeão naquele. E eles estão pagando pecado até hoje, né? Pois não é. Nunca mais nada depois daquele dia. Ainda tiveram quando pega. Ainda tiveram um ou 2 rebaixamentos. Né? Eles tiveram. Foram 2. Dois rebaixamentos ainda. Foi 2. E um deles foi em 2002, né? Quando nós somos campeões brasileiros, eles foram rebaixados para a segunda divisão. Mas se bobear, vai dar 3 esse ano, hein? Se cara bobear, vai dar 3 esse ano. Só pra gente fechar, o Camanducaia esqueceu de falar. Teve uma vez que ele teve, acho que foi no aniversário do Rolo lá em Santos, e o Túlio estava nesse aniversário também, Túlio Maravilha. Né? Aí disse que o Túlio pegou e falou para todo mundo, falou, realmente, eu estava impedido e o gol do Camanducaia foi mal anulado, o Santos deveria ter sido campeão, mas não foi, o cara errou lá. Mas o Santos não pode nem reclamar. O Santos, depois disso, ganhou 2 campeonatos brasileiros, ganhou a Copa do Brasil, ganhou Libertadores, só não ganhou o Mundial, por detalhe. E o Botafogo foi rebaixado 2 vezes, só ganhou um campeonato carioca, pô. Brincadeiras à parte, mas eu queria aquele título de 95. Quem era que eu queria? Rapaz, como eu queria esse título de 95. Mas tudo bem. Conforme a gente falou, né? Vieram outros títulos depois, mas esse título ficou na memória, no coração de todos os santistas. Parabéns, Marcelo Camanducaia, parabéns a todo aquele elenco. Galo, Giovani, Jameli, Robert, Macedo, Marcos Adriano, enfim,
todos os Marquinhos Capixaba, Marcelo Passos, Edinho, Narciso, enfim, todo o nosso elenco, Ronaldo Marconato, Pintado, todos que fizeram parte daquele time, né? Amanducaia, obviamente. Infelizmente não veio porque tinha um apito no caminho de todos nós. Forte abraço para vocês, acompanha aí o restante dessa série que tem muita coisa boa chegando. Agora sim que tá chegando a parte boa, que é a parte dos títulos. Fiquem atentos aí acompanhando a essa série Campeonatos Nacionais no canal Aqui Se Fala de Santos. Até a próxima!